Não ignore esta oração. Por favor, não agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, não foi coincidência e não foi distração. Existe um momento em que Deus age em silêncio, enquanto o coração apenas escuta. Respire, devagar, mais uma vez. Solte o peso que você vem carregando, porque agora você não precisa sustentar tudo sozinho, sozinha. Pai amado, neste instante, nós nos colocamos na Tua presença. Não com palavras bonitas, não com força própria, mas com um coração cansado e ainda assim cheio de fé. Tu conheces cada pensamento que passa pela mente agora, cada medo que ninguém vê, cada preocupação que rouba o sono, cada lágrima engolida em silêncio. Tu sabes, Senhor, o quanto essa alma tem tentado ser forte, mesmo quando já não havia forças. Por isso, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, nós aquietamos o coração, porque quando tudo se cala, a Tua voz se manifesta. Agora, envolve este lugar com a Tua presença, envolve esta pessoa com a Tua paz e começa a agir enquanto ela apenas escuta. Guarda a mente, acalma o coração, alivia o peito apertado. Que toda ansiedade diminua agora, que todo medo perca a força, que toda inquietação encontre descanso. Pai, nós confiamos, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver ainda, nós confiamos. E enquanto esta oração continua, Tu já estás trabalhando no invisível, no profundo, no impossível. Pai amado, neste momento, nós entregamos a Ti tudo aquilo que pesa e tudo aquilo que cansa. Entregamos os pensamentos repetitivos, as perguntas sem resposta, as noites mal dormidas e o medo do amanhã. Há corações aqui que tentaram controlar tudo, porque tinham medo de perder tudo. Há mentes aqui que não desligam, mesmo quando o corpo pede descanso. Por isso, Senhor, assume agora o lugar que é Teu. Assume o controle, assume as decisões, assume os caminhos, assume o que essa pessoa não consegue mais resolver. Porque a Tua palavra diz que Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então agora, nós escolhemos confiar. Mesmo sem sinais claros, mesmo sem respostas imediatas, mesmo quando o silêncio parece grande demais, nós confiamos. Pai, coloca Tuas mãos sobre esta mente cansada, silencia os ruídos internos, interrompe os ciclos de preocupação. Que os pensamentos desacelerem, que o coração encontre descanso, que o corpo sinta alívio. Agora, como um manto suave, deixa a Tua paz descer. Paz que não depende de circunstâncias, paz que não precisa de explicações, paz que guarda a mente e o coração. Guarda, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Esconde a sombra das Tuas asas. Que nenhum medo ultrapasse esse limite. Que nenhuma palavra contrária tenha poder. Que nenhum mal encontre espaço. Se esta pessoa vai dormir agora, que durma em paz. Se está acordada, que sinta o peso ir embora. Porque enquanto ela escuta, Tu estás cuidando de tudo. E nós descansamos nisso. Talvez agora, o que você mais precise não seja entender, seja descansar. Existe um cansaço que não melhora com sono, nem com o silêncio externo. É o cansaço de quem sustentou demais, esperou demais, aguentou demais. E Deus vê isso. Enquanto a noite se aproxima ou enquanto o dia desacelera, permita que o seu interior desacelere também. Não lute contra o descanso, não resista à paz. Senhor, aqui está uma alma cansada, que escolhe parar e confiar. Vai aquietando os pensamentos que correm sem direção.
vai soltando as tensões acumuladas no corpo, vai trazendo calma para onde houve excesso. Se os olhos quiserem fechar, deixe. Se a respiração quiser ficar mais lenta, permita, porque agora não é hora de resolver, é hora de repousar. Que toda ansiedade diminua, que todo medo perca volume, que toda cobrança interna se cale. Nada precisa ser decidido agora. Pai, coloca teu descanso sobre esta mente como um cobertor suave, que aquece e protege. Que esta noite seja tranquila, sem sobressaltos, sem inquietações. Que o coração encontre abrigo e a alma encontre paz. Porque enquanto você descansa, Deus continua trabalhando, e aquilo que te cansou não terá a última palavra. Permaneça, apenas permaneça. O cuidado de Deus já está em movimento. Agora, pense no lugar onde você está. Este espaço, este ambiente, este lar. Nada aqui é pequeno demais para o cuidado de Deus. Há casas que carregam silêncio pesado, há lares que absorveram palavras duras, há ambientes que guardam preocupações acumuladas. E tudo isso, agora, é colocado diante do Senhor. Que a presença de Deus atravesse cada cômodo, não com barulho, mas com autoridade. Que onde houve tensão, entre paz. Onde houve medo, entre segurança. Onde houve desgaste, entre descanso. Guarda, Senhor, quem dorme sob este teto, quem caminha para longe e quem mora no coração. Que os que saem, voltem em paz. Que os que ficam, descansem em segurança. Se houve palavras lançadas neste ambiente que feriram, que marcaram, ou que ainda ecoam, que agora se dissolvam. Porque a tua paz não disputa espaço, ela se estabelece. Cerca este lar não apenas com proteção, mas com cuidado contínuo. Cuidado que observa, que antecipa, que preserva. E enquanto esta oração continua, Deus está colocando ordem onde houve confusão. Está trazendo leveza onde houve peso. Nada que não vem de Deus permanece. E tudo o que vem dele traz descanso. Existe um ponto em que a alma entende que já fez tudo o que podia. E quando esse ponto chega, não é fracasso, é entrega. Quantas vezes você tentou ser forte quando só queria descansar? Quantas vezes continuou, mesmo com o coração pedindo pausa? Hoje não é dia de insistir, é dia de soltar. Senhor, aqui está um coração aberto, sem defesas, sem reservas. Liberta, Pai, do peso de ter que dar conta de tudo, da culpa de não conseguir mais, do medo de parar. Que todo nó interno se desfaça agora, que toda prisão emocional perca força, que toda autocobrança excessiva se cale. Não é desistência, é confiança. Confiança de que Deus sustenta, mesmo quando a gente descansa. Agora, deixa cair tudo que não precisa ser carregado. As expectativas alheias, as pressões invisíveis, os pensamentos que drenam energia. Nada disso define quem você é. Você não é o que te sobrecarregou. Você é quem Deus guarda. Enquanto esta oração segue, o Senhor vai reorganizando por dentro, ajustando emoções, alinhando sentimentos, sem pressa, sem violência, no tempo certo. Porque quando Deus age, Ele não confunde, Ele clareia. Respire, mais uma vez, e confie. O cuidado de Deus não falha, não atrasa, não se perde. Ele está agindo agora, mesmo que você só esteja escutando. E agora, não há mais nada a provar, nem a explicar. Tudo o que precisava ser entregue já foi colocado diante de Deus. O que era pesado foi deixado. O que cansava foi solto. O que preocupava agora descansa nas mãos certas. Existe uma paz que não vem porque tudo se resolveu. Vem porque você não está mais sozinho, sozinha. Senhor,
Recebe esta vida, do jeito que está, sem ajustes, sem máscaras. Que a tua presença permaneça, mesmo depois que esta oração terminar. Que ela continue agindo enquanto o corpo dorme, enquanto a mente silencia, enquanto o coração repousa. Se esta pessoa acordar durante a noite, que acorde em paz. Se dormir profundamente, que descanse em segurança. Que nenhuma inquietação retorne, que nenhum medo reassuma espaço, porque agora o cuidado já foi ativado. Pai, sela este momento, não apenas com palavras, mas com descanso verdadeiro. Que amanhã, ou quando for o tempo, o coração perceba algo diferente, mais leve, mais firme, mais confiante. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo se ajustou por dentro. E mesmo sem sinais imediatos, mesmo sem respostas claras, nós escolhemos confiar. Porque quem entrega, descansa, e quem descansa em Deus não fica desamparado, desamparada. Permaneça em paz, permaneça seguro, segura. Deus está agindo enquanto você escuta e continuará agindo mesmo quando você descansar. Amém. Talvez você não precise só de descanso, precise de alívio por dentro. Porque existe um peso que não é apenas cansaço, é acúmulo. Acúmulo de pensamentos, de preocupações, de culpa, de arrependimentos silenciosos, de coisas que você guardou e ninguém percebeu. E hoje, sem medo, sem vergonha, você pode colocar isso diante de Deus. Senhor, nós nos aproximamos com sinceridade, não para fingir força, não para provar fé, mas para pedir limpeza. Limpa, Pai, o que contaminou a mente, limpa o que ficou preso no coração, limpa o que virou nó por dentro. Se esta pessoa carregou culpa por coisas que já passaram, por decisões difíceis, por palavras que disse, ou por palavras que não conseguiu dizer, toca agora nesse lugar, porque tu não rejeitas um coração quebrantado. Tu não despreza quem se volta a ti. Tu não ignora quem se rende. Perdoa, Senhor, as falhas que pesam, as quedas que envergonham, os caminhos que trouxeram dor. E onde a culpa tentou se instalar, coloca a tua graça. Onde a vergonha tentou crescer, coloca a tua misericórdia. Onde o passado tentou prender, coloca libertação. Agora, respire, com calma, como se cada respiração levasse embora uma camada de peso, e como se cada suspiro abrisse espaço para o novo. Pai, nós entregamos as emoções confusas, o coração dividido, os pensamentos acelerados, as lembranças que ainda doem, e pedimos: cura, cura do que ninguém viu, cura do que foi escondido, cura do que foi suportado calado. Que a tua presença entre não só como consolo, mas como restauração. Que a alma entenda que recomeçar é possível. Que o coração entenda que não está condenado, que não está abandonado, que não está sozinho. Porque quando Deus perdoa, Ele não perdoa pela metade. Ele limpa, Ele renova, Ele reposiciona. E hoje é dia de reposicionamento. Há momentos em que a fé não pede explicação, pede intervenção. Momentos em que a pessoa já tentou tudo, orou, esperou, fez o que estava ao alcance, e ainda assim, nada mudou. Se este é o seu momento, permaneça, porque quando os recursos humanos se esgotam, o agir de Deus começa. Senhor, Tu conheces a necessidade que trouxe esta pessoa até aqui, a situação que parece travada, a porta que não se abre, o cenário que não muda. Há pedidos aqui que não são simples, não são leves, não são pequenos, são pedidos de milagre. Milagre na saúde,
milagre na família, milagre na vida emocional, milagre nas finanças, milagre em decisões que parecem sem saída. E hoje, nós não minimizamos isso. Pai, nós apresentamos diante de Ti o impossível. Aquilo que para os homens não tem solução, aquilo que já foi considerado perdido, aquilo que ninguém mais acredita. Colocamos agora nas Tuas mãos, porque Tu és o Deus que abre caminho onde não há estrada, que cria saída onde só existe parede, que faz novo onde tudo parece estagnado. Se esta pessoa chegou ao limite, que esse limite seja o ponto de partida do Teu agir. Agora, toca nesta situação específica que ocupa o pensamento, que aperta o coração, que tira o sono. Age com poder, age com misericórdia, age no tempo certo, não como um desejo humano, mas como propósito divino. Pai, se for preciso mover pessoas, move. Se for preciso alinhar circunstâncias, alinha. Se for preciso fechar uma porta, fecha. E se for preciso abrir algo completamente novo, abre. Porque quando Deus age, ninguém impede. Enquanto esta oração continua, algo começa a se destravar, mesmo que ainda seja invisível, e a fé se levanta outra vez. Há momentos em que a alma entende que não é mais sobre esforço, é sobre intervenção. Momentos em que você já fez tudo o que podia. Orou, esperou, tentou, se manteve firme e ainda assim a situação permaneceu. Se este é o seu caso, permaneça aqui, porque quando os recursos humanos se esgotam, o agir de Deus começa. Senhor, Tu conheces a necessidade que trouxe esta pessoa até esta oração, a dor que não foi resolvida, a porta que não se abriu, o cenário que parece parado no tempo. Há pedidos aqui que não são pequenos, nem simples, nem leves. São pedidos de milagre. Milagre onde a medicina não respondeu. Milagre onde as palavras já não alcançam. Milagre onde a força acabou. Milagre onde a esperança ficou por um fio. E hoje, nós não escondemos isso. Pai, nós colocamos diante de Ti o impossível. Aquilo que parece sem saída, aquilo que foi desacreditado, aquilo que já foi considerado perdido. Tudo isso, agora, é entregue nas Tuas mãos, porque Tu és o Deus que cria caminho no deserto, que faz brotar água da rocha, que muda histórias sem pedir permissão às circunstâncias. Se esta pessoa chegou ao limite, que este limite seja o ponto exato onde o Teu poder se manifesta. Agora, toca nesta situação específica, que ocupa o pensamento, que aperta o coração, que rouba o sono. Age no tempo certo, do jeito certo, com as pessoas certas. Se for preciso mover pessoas, move. Se for preciso alinhar processos, alinha. Se for preciso fechar ciclos, fecha. E se for preciso abrir algo completamente novo, abre. Porque quando Deus decide agir, ninguém impede, ninguém bloqueia, ninguém desfaz. Enquanto esta oração continua, algo começa a se destravar, mesmo que ainda seja invisível. E a fé, que estava cansada, respira novamente. Agora, permaneça firme. Este é o momento de alinhar o coração com aquilo que Deus já está fazendo. Mesmo que os olhos ainda não vejam, mesmo que as mãos ainda não toquem, algo já começou. Senhor, nós declaramos que esta vida não está parada, não está esquecida, não está atrasada, está em processo. Declaramos que a mente encontra clareza onde antes havia confusão. Declaramos que o coração encontra segurança onde antes havia medo. Declaramos que a alma encontra estabilidade onde antes havia desgaste. Tudo o que tentou se levantar para desanimar, para confundir, para enfraquecer, perde força agora. Porque há uma direção sendo ajustada,
um caminho sendo alinhado, uma história sendo reorganizada. Pai, reposiciona os pensamentos, reposiciona as emoções, reposiciona as decisões. Que aquilo que não estava no lugar encontre o lugar certo. Que o que estava solto se organize. Que o que parecia atrasado se alinhe ao teu tempo. Agora, afasta toda comparação, afasta toda dúvida, afasta toda voz contrária. Esta pessoa não anda sozinha, não decide sozinha, não luta sozinha. Há um cuidado ativo em cada detalhe. Declaramos que a paz governa, que a fé se levanta, que a esperança se fortalece. Mesmo sem sinais imediatos, mesmo sem respostas rápidas, confiamos. Porque quem confia em Deus não fica desamparado. E aquilo que hoje parece processo, amanhã será testemunho. E agora, não há mais pressa, não há mais cobrança. Tudo o que precisava ser colocado diante de Deus já foi entregue. O coração pode descansar, a mente pode silenciar, o corpo pode relaxar, porque existe um cuidado em andamento, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Senhor, nós selamos esta oração, não apenas com palavras, mas com confiança. Que aquilo que foi pedido permaneça diante de Ti, sem ser retomado pelo medo, sem ser puxado de volta pela ansiedade. Que a paz permaneça depois que o áudio terminar, depois que o silêncio chegar, depois que o sono vier. Se esta pessoa dormir agora, que durma em segurança. Se acordar durante a noite, que acorde em paz. Se ainda estiver acordada, que sinta o peso ir embora. Porque o cuidado de Deus não depende da nossa vigilância. Ele continua, mesmo quando descansamos. Pai, guarda esta vida, guarda esta casa, guarda tudo o que foi colocado diante de Ti. Que amanhã, ou no tempo certo, o coração perceba algo diferente, mais leve, mais confiante, mais firme. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi alinhado por dentro. E se esta oração tocou o seu coração, permaneça. Curta este vídeo, acompanhe o canal Fé e escreva nos comentários aquilo que você escolhe confiar a Deus hoje. Permaneça em paz. Permaneça em descanso. Deus está agindo enquanto você escuta e continuará agindo mesmo depois. Amém.